Boa noite, meninas. Glória a Deus, porque Ele tem nos permitido estarmos aqui reunidas com certa frequência, meditando na palavra de Deus. Obviamente que no mundo todo existem pessoas que gostariam de ter essa oportunidade, e infelizmente elas não têm, justamente porque, por motivos políticos ou por motivos até mesmo religiosos radicais, a gente vê que existem nações onde não são permitidas às pessoas que elas possam ter acesso à palavra de Deus, à Bíblia. Quanto mais desejarem serem cristãs, adorarem a Deus, a gente sabe que, a depender da localização, muitas pessoas são mortas só porque confessam o nome do Senhor Jesus como seu Deus e seu Salvador. Então, o que nós estamos fazendo aqui é realmente um privilégio que o Espírito Santo nos concede. Então, que a gente possa usufruir isso cada dia mais, com toda intensidade, da melhor forma possível. Estamos no livro de Deuteronômio, no capítulo 24. Vamos pedir hoje não, sempre, né? Vamos pedir novamente orientação do Espírito Santo para que ele venha falar conosco, falar ao nosso coração. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos permitido estarmos aqui diante da tua presença, e ainda que estejamos, meu Pai, distantes, o Senhor nos une em espírito. E pedimos que o Senhor venha, meu Pai, falar com cada uma de nós, segundo a nossa necessidade, não segundo a nossa vontade, o nosso achismo, a nossa crendice, mas sim segundo a tua percepção. Veja, meu Pai, dentro de nós o que há de mal, o que há de errado, o que há de equivocado. Observa, Deus, em nós se há dúvida, se há mácula, se há maldade. E trabalha, meu Deus, em nosso ser. Usa a tua palavra para nos edificar, para nos exortar, nos disciplinar. Usa a tua palavra, meu Pai, para nos fortalecer. Faça, Deus, com que ao final dessa noite estejamos ainda mais fortes e estejamos ainda mais capazes de anunciar o teu evangelho a toda criatura, até os confins da terra, e que sejamos capazes, ó Deus, de cumprir o teu ide, fazendo inclusive discípulos. Nos usa, Deus, porque a nossa vida só tem sentido, só tem razão, só vale a pena se realmente estivermos aqui sendo úteis ao teu propósito. Entregamos, meu Deus, essa noite e esses poucos minutos que estaremos reunidas em tuas santas mãos. Pedimos que desde já seja repreendida toda distração, todo espírito do inferno, de contenda, de dúvida, tudo aquilo que possa nos distrair e tirar de nós o melhor que o Senhor tem hoje para nos dar. Então, pelo contrário, que o Senhor venha nos enriquecer com a tua palavra. É o que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos, na certeza de que o Senhor está cuidando de cada uma de nós. Em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Então vamos lá, mais uma vez aqui, no livro de Deuteronômio, estamos no capítulo 24, e a gente vai observar Deus falando, através da boca de Moisés, né, sobre algumas leis que, no final das contas, visam proteger Israel de serem contaminados com a cultura e as tradições de Canaã, da terra que eles vão adentrar. Toda essa sequência de regras, de leis, as tradições judaicas, tudo isso é para que esse povo seja preservado, mantido santo, para que possam estar diante da presença de Deus e não serem consumidos. Nós temos visto que aqueles que destoam da vontade de Deus, que querem fazer o que vem à própria cabeça, acreditar no que desejam e não seguir realmente a palavra de Deus e o Deus vivo de Israel, essas pessoas, nesse momento, Deus tem um mandamento a respeito delas, que elas sejam eliminadas
do arraial de Israel, que elas sejam mortas para que o exemplo, o mau exemplo delas, não venha a se tornar como uma raiz de perversidade para toda a nação. Todo o cuidado que Deus tem tido para com esse povo é para que eles sejam uma referência do próprio Deus aqui na terra, para que eles sejam exemplo para as demais nações, que nos dias de hoje não destoa. A única diferença é que Israel é uma dimensão, e hoje a necessidade é que nós sejamos esse exemplo. Não precisamos ser um exemplo como nação, mas devemos ser exemplo aqui como indivíduos, aqui na Terra. Nós devemos representar o próprio Deus aonde quer que a gente vá. Nós devemos ser exemplo para que as pessoas adorem a esse Deus, sirvam a esse Deus e sejam imitadoras desse Deus. Esse é o objetivo de Deus para cuidar desse povo santo e o objetivo hoje do Espírito Santo para cuidar de nós como indivíduos, né, como pessoas santas, para revelar a santidade do Deus Altíssimo. Lembrando sempre que o que Deus exige de nós não é nada mais e nada menos do que perfeição. Ele pode até tolerar a nossa imperfeição, mas o que ele espera da gente é que busquemos cada dia um pouco mais da perfeição, para que a gente realmente tenha a semelhança do próprio Deus aqui na terra. Então vamos lá. Deuteronômio 24, verso 1, começa assim: se um homem tomar uma mulher, casar-se com ela, e esta, depois deixar de lhe agradar, por ter ele achado alguma coisa indecente, este lhe escreverá uma carta de repúdio, de divórcio, e a dará na mão, despedindo-a da sua casa. Nós já vimos aqui que quando a pessoa ela comete adultério, ela não tem o direito de partir em paz. Ela deveria ser apedrejada e morta. Ponto final. O que nós estamos vendo aqui é um caso completamente diferente. Houve um divórcio que não foi por conta de adultério. Se fosse adultério, não teria carta de divórcio, teria uma sentença de morte. Eu fiquei aqui pensando o que poderia ser, aos olhos desse marido, desse homem, uma coisa indecente na vida, na expressão dessa mulher, que faria com que ele desejasse repudiá-la, separar-se dela. Vamos entender repudiar como separação, como divórcio, né? Ele rejeita aquela mulher como sua esposa. Sinceramente, povo lindo, eu não cheguei a pensar em nada que realmente justificasse um divórcio se não fosse o adultério. Bom, Provérbios fala sobre a mulher rixosa. Talvez pudesse ser, mas ainda assim, isso não seria realmente o motivo para um divórcio, pelo menos não aos olhos de Deus, nem mesmo aos olhos do Senhor Jesus. Mas o que nós estamos vendo aqui é Moisés dando uma permissão, que haja o divórcio em tais condições, que a palavra não descreve realmente quais sejam essas condições. Lembra que os fariseus, eles interpelam Jesus, eles interrogam Jesus e procuram justamente saber, né, se a carta de divórcio estava valendo, né? A carta de Moisés estava valendo naqueles tempos. E Jesus ele vai se colocar irremediavelmente contra. E ele vai deixar muito claro que a vontade de Deus é que não haja divórcio, que o compromisso entre um homem e uma mulher dentro de um casamento é para ser levado para o resto da vida até que a morte os separe. Então eu fiquei aqui pensando coisas que poderiam ser indignas, indecentes no comportamento dessa mulher, na fala, sei lá, e que justificasse um divórcio.
Eu não consegui imaginar nada. A pior coisa que eu pensei foi a mulher rixosa, né? Que você está junto de uma pessoa que reclama o tempo todo, que briga o tempo todo. Uma pessoa chata, inconveniente, intragável. Tudo bem, isso é uma coisa muito chata. Mas, né, divórcio é uma coisa muito pesada. Especialmente se houver filhos envolvidos. Enfim, gostaria que vocês abrissem, a Bíblia em Marcos, no capítulo 10. Vamos ver o que é que Jesus ele fala a respeito do divórcio, esse momento em que os fariseus se aproximam dele, né, para interpelá-lo. Então, abra aí, Marcos, no capítulo 10. Vamos aí a partir do verso 2. Todo mundo chegou aí? Vamos lá. Aproximando-se alguns fariseus, perguntaram-lhe, tentando. O objetivo dos fariseus, na verdade, era provocar Jesus para ver se Jesus ele caía numa falha, num erro, numa contradição em seus ensinamentos, contrariando a palavra de Deus, né? O Antigo Testamento, o que eles já tinham, né? A lei e os profetas. Então, tentando. É lícito ao marido repudiar sua mulher? Os fariseus, eles conheciam o livro de Gênesis, eles conheciam os escritos de Gênesis, eles conheciam quando o próprio Deus, ele institui o casamento, dizendo que aquilo que Deus uniu, o homem não separe. E aí eles se colocam agora diante do Senhor Jesus porque Moisés abriu uma brecha. Enquanto Deus dizia não separe, Moisés disse, ok, pode dar carta de divórcio. Então vamos lá. E ele respondeu, Jesus, que vos ordenou Moisés? Eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar, permitiu a separação. Jesus respondeu: Por causa da dureza do vosso coração, eles vos deixou escrito esse mandamento. Qual era o objetivo da carta de divórcio? Proteger a mulher de uma falsa acusação de adultério. Quando ela portava aquela carta, e aquela carta era um documento público, as pessoas tinham conhecimento daquilo ali, era como se fosse lavrado, entendeu? E o homem ficava com uma cópia, a mulher ficava com uma cópia, ambos para se resguardar. Mas o objetivo principal era proteger essa mulher, porque já que ela não foi é, ela não cometeu adultério, ela não era passível de ser morta, de ser apedrejada. Ela não tinha por que passar por esse castigo, essa pena. Mas o que provaria que ela se separou do homem, que o homem a rejeitou e não foi por conta de adultério? Então, justamente era essa carta de divórcio. Então, era para preservar aquela mulher de que ela viesse ser morta por conta de um delito gravíssimo que ela não teria cometido, certo? Então Jesus aqui ele chega, por causa da dureza do vosso coração, eles vos deixou escrito esse mandamento. A carta de divórcio não era dada por mulheres, era dada apenas pelos homens. Só o homem tinha o direito de dar a carta de divórcio. A mulher podia repudiar o homem? Podia desejar a separação? Podia, mas não era ela que dava uma carta de divórcio. Ela simplesmente abandonava o casamento, saía desse relacionamento, mas ela não tinha esse direito, né, de dar uma carta de divórcio. O homem que sim. E aí, quando Jesus fala sobre a dureza do coração, aponta justamente para essas situações onde o homem não seria capaz de perdoar. Eu não vou dizer também só o homem, vou dizer também a respeito da mulher. Vamos lá, que fosse uma mulher rixosa. Eu acho que é a pior condição, se vocês tiverem aí uma outra ideia a respeito disso, mas eu acho que a mulher rixosa é a pior condição dentro de um casamento onde o cara desejasse a separação. Então vamos lá. Ainda que ela fosse rixosa, no mínimo, da parte dele, teria de ser tolerante, e no mínimo, da parte dela, ela teria de buscar ser transformada, ser mudada. Então, tanto um como o outro ficavam lá em seus
próprios altares, dentro dos seus próprios egos, esperando serem bem tratados, ou compreendidos, ou respeitados um pelo outro, sem que, de verdade, eles se dedicassem mutuamente esse respeito. Então, o que a gente vai observar é que tanto um como o outro tinham um coração tão duro que era melhor que se separassem antes que acontecesse uma tragédia, coisa pior. Então, separa aqui. A mulher vai ser protegida, tá? Tá aqui a carta de divórcio para você não ser apedrejada, e ela poderia, inclusive, contrair um outro casamento. Então, vamos lá. Estamos aí, Dona Rosa, em Marcos, no capítulo 10, precisamente no verso 5. Marcos 10, 5. Então Jesus respondeu: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Desde o princípio da criação, porém, Deus os fez macho e fêmea, homem e mulher. Por isso, deixará o homem seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Mandamento de Gênesis, um dos primeiros mandamentos da Bíblia. A união, a formação de uma família, de um núcleo familiar, né? Porque ainda não tem filhos, o núcleo familiar, o homem e a mulher. Portanto, o que Deus ajuntou, o homem não separe. Então, Jesus ele está reforçando o que Deus instituiu. Ele não está reforçando o que Moisés instituiu. Ele está compreendendo que havia necessidade disso ser feito para se lidar com a obviedade do pecado. Então, como é que a gente vai tratar com essa situação da dureza do coração, do orgulho, da arrogância, da falta de perdão? Como é que a gente vai lidar com essa situação? Ó, separa, separa. Uma outra situação que a gente poderia ver, no sentido da mulher desejar separar-se do seu marido, poderíamos pensar violência doméstica. Poderia acontecer? Claro que poderia, desde que o mundo é mundo, essas coisas acontecem. Então, a mulher desejar sair da casa, sair daquela relação, para que ela também fosse preservada na sua vida. O homem necessariamente não era obrigado a dar a carta de divórcio, mas ela, pedindo, ela podia cair fora, ponto final, para se preservar. Era possível, era possível. Mas o que a gente observa é que não era vontade de Deus, nunca foi. Se houve a união, aquilo ali era para ser indissolúvel. O que que Deus espera de um relacionamento e de um casamento? Que as pessoas tenham o devido compromisso com o próximo. E compromisso é algo que você simplesmente não abandona, não deixa para trás, não esquece, ele não perde a força com o passar do tempo. Muito pelo contrário, ele vai ficando cada vez mais forte. O compromisso dentro de um casamento. E como em qualquer outro momento que a gente empenhe nossa palavra, é algo que não deve ser é, solúvel, não deve ser acabado, dissolvido. Fala, Graziela. Essa palavra aí, ela para mim, ela foi libertadora, né? Porque foi exatamente essa palavra que eu ouvi no dia que eu decidi me separar. Porque qual é? Porque, né, gente, tipo assim, para quem não conhece a minha história, eu falo abertamente, porque hoje eu falo como testemunho, né? Que eu sofria um relacionamento abusivo. E o que que o meu ex falava? Ele falava que se eu me separasse, eu estaria na condição de adúltera. Por quê? Porque você só pode se separar, né, se for por motivo de traição. E aí o bispo, ele falou justamente essa palavra, por causa da dureza de coração. Então, às vezes, muitas das vezes, a pessoa fica presa ali, né? Ela tá num relacionamento, igual, por exemplo, no meu caso, era algo, sim, né? Reconhecido pela justiça que não era saudável, não era para estar ali, mas você fica presa ali naquela palavra e não consegue enxergar assim o espírito, por que que Deus permitiu, né? Assim, por que que o Senhor Jesus falou isso lá no Novo Testamento, deixou meio que essa brecha, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe que você não é para estar num casamento, né? Isso o bispo falou no dia para mim. Não é para você estar num casamento totalmente infeliz, porque não foi isso que Deus preparou para você. Você
tá num relacionamento para você ser maltratado, para você, né, ser abusado de todas as formas. Não foi isso que o Senhor Jesus, Deus instituiu lá no começo, lá no princípio. Isso era para ter sido visto antes do casamento. Então, antes do casamento, a pessoa viu os sinais e decidiu seguir em frente a si mesma. Então, ela colhe as consequências. Tem aquelas pessoas que querem lutar até o fim, né? Mas chega um momento que o próprio Deus vê a situação, vê que realmente não tem mais jeito, a pessoa não quer mudar, e aí, infelizmente, né, vem a separação. E essa palavra, a dureza do coração, ela envolve muitas coisas, né? Não é só, por exemplo, na questão do relacionamento abusivo, mas, por exemplo, a pessoa está dentro de um relacionamento, dentro do casamento, e só ela tá lutando, né? Tipo, e a outra pessoa não quer mais. A outra pessoa despreza ela. A outra pessoa deixou de amar ela, sabe? E dá todos os sinais. Então, isso também é a dureza do coração, né? O bispo estava explicando. São várias coisas que envolvem essa palavra, né? Então, eu acho que vai muito além. Claro, o casamento ele foi feito para isso, desde o princípio, né? Que é até o fim. Então, cabe a cada um decidir, realmente lutar até o fim. Quem está solteiro, realmente estudar mesmo, ver profundamente, para não fazer besteira, porque depois que casa, né, é mais difícil. É mais difícil. Você luta, 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 e você não sabe se a transformação vai acontecer, né? E só quem passa por isso sabe realmente o quanto é difícil. E eu creio que tudo que eu passei foi da vontade de Deus, porque eu saí, e assim, eu saí, graças a Deus, amparada pelo próprio Deus, porque Ele viu a minha dor, né? Ele viu tudo que eu estava passando, então eu saí. Ufa, nossa, que coisa maravilhosa. Deus ele tá comigo. Essa era a vontade de Deus. A vontade de Deus não era nem que eu me casasse, né? Então, casei porque eu quis. Então, agora, vamos em frente. E essa palavra, assim, olha só, um ano depois eu tô ouvindo essa mesma palavra, muito forte, né? Eu não lembrava qual era o. Eu sabia que tinha, mas eu não lembrava qual era o versículo. Foi exatamente essa passagem aí. Pois é. Então, o plano original de Deus de casamento, vou repetir, é que haja compromisso de ambas as partes. Então, o compromisso implica em você querer fazer o melhor pela pessoa que está ao seu lado. Você vai honrar, você vai proteger, você vai cuidar. E eu digo de todos os lados. A gente costuma dizer que o homem é quem protege e provê. A mulher cuida das coisas da casa, cuida do homem, né? É mais da sensação da intenção de cuidado. E eu diria que de ambas as partes tem todas essas obrigações. Porque, por exemplo, para proteger o seu casamento, pô, a mulher também tem que orar, interceder, tem que cuidar, tem que blindar o marido ah, das coisas que vêm de fora. É uma forma de proteção também. Não vou nem entrar nessa vertente aqui, porque senão a gente pode se perder, mas tanto o homem quanto a mulher, eles têm que se proteger mutuamente. Eles têm que se cuidar mutuamente, se preservar mutuamente. E isso é compromisso. No momento que não há esse tipo de compromisso, é onde a gente vai ver a dureza de coração. E aí, nesse caso, é um parênteses que se abre, né? E óbvio que há casos em que é necessário, como Graziela aí está usando de exemplo. Tu vai viver no relacionamento sendo agredida, né? Sofrendo abuso dentro da sua própria casa, né? Você não tem paz, vive um ambiente de terror o tempo todo, né? Vive de sobressalto o tempo todo, nunca sabe como é que vai estar o humor do parceiro, enfim. Quem realmente viveu essa experiência que sabe. Mas é uma brecha que é aberta, mas não é a vontade de Deus, que fica claro. Então, como a Graziela aí ressaltou, hoje ela é solteira, mas como solteira, escolher melhor o próximo parceiro ou escolher até ficar solteira, que nisso não peca. E se escolher um parceiro que seja realmente o mais acertado para daí nunca mais haver esse tipo de problema, para que realmente ande dentro da vontade de Deus. O interessante é que dentro do casamento
você é capaz, né, na sua solteirice, você é capaz, qualquer ser humano é capaz de manter sua santidade solteiro. Claro que é. Mas quando são dois, isso fortalece até a vida espiritual das pessoas envolvidas, né? Do casal. Das pessoas, não vou dizer das pessoas, não, do homem e da mulher, para que não haja confusão. Homem e mulher. Casamento é homem e mulher. Então, é necessário que, ou melhor, acontece que um e outro, eles ajudam a ambos estarem mais perto de Deus. O propósito, o projeto do casamento, ele é completamente espiritual. Vai muito além do que apenas uma procriação, geração de filhos. É muito além. Os filhos são necessários? Sem dúvida. Filhos são necessários porque são herança do Senhor. Já comentamos aqui essas coisas. Mas o casal em si, ambos estão mutuamente se ajudando na concretização das suas salvações. Cada um buscando a sua salvação e mutuamente eles são muito mais fortes para isso. Eu tenho dentro de mim, inclusive, essa convicção. Quando eu era solteira, não tinha nenhuma dificuldade de buscar Deus. Mas depois de casada, isso fortaleceu ainda mais minha aliança com Deus. Meu compromisso com Deus facilita, aliás, a minha busca de santificação. Facilita. Então é interessante o casamento, sem dúvida, senão Deus não tinha inventado isso. Deus é Deus de detalhes. Se ele inventou esse negócio, é porque ia ser útil para o ser humano. E vamos continuar aqui, ó. Marcos 10, vamos aqui no verso 11. Em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca deste assunto. Que assunto? Divórcio. E ele respondeu: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, adultera contra aquela. E se a mulher repudiar seu marido e se casar com outro, adultera. Aqui o que Jesus fez, reforçou, não tirou um tio, um pingo de i do que Deus ordenou. Se há uma separação do casamento e há depois o envolvimento desses cônjuges com outros, ele está deixando claro aqui. Isso vai se constituir, vai se consumar em adultério. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com essa situação? Por exemplo, a Graziella, e aí, se ela casar de novo? Como é que faz? Está adulterando? Não está adulterando? Então, olhando pela palavra de Deus, vai se constituir no adultério. E aí? Vai viver adultério? É uma confusão. Melhor seria que a gente escolhesse certinho para nunca mais errar. Eu penso que, como há a tal da brecha do divórcio, a gente vai perceber aqui também que há essa brecha. Mas eu penso que Deus, ele não vai consentir na banalização de um relacionamento tão importante como o casamento. A gente tem aí o exemplo, eu vou citar porque é conhecido de todos. Fábio Júnior, quantas vezes ele casou? 8, 10, 11 vezes? Sei lá, né? Mas cada casamento desse não significa uma tentativa dele fazer o outro feliz ou realmente assumir um compromisso com a pessoa. Não, é uma tentativa dele ser feliz. Como ele sai frustrado, ele parte para outra, parte para outra, parte para outra. Isso aí é banalização do casamento. Sem sombra de dúvidas, ele está em adultério de várias formas, em várias vezes, né? Enfim, vamos ver outros versículos a respeito disso. É, vai aí em Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5, no verso 32. Esse aqui é o momento onde. Vamos para o 31 primeiro. Esse aqui é o momento onde Jesus está fazendo aquele sermão da montanha, né? Todo mundo conhece o sermão da montanha como uma menção, mas realmente o que Deus disse, o que Jesus disse nesse sermão, foi ele realmente ratificando todas as leis
que Deus já havia determinado e acrescentando a algumas dessas leis a sua própria lei, certo? Então vamos lá. Verso 31. Olha como está aqui escrito. Também foi dito: aquele que deixar sua mulher, dele a carta de divórcio. Então não houve aqui adultério. Deixou a mulher. Tome aqui a carta de divórcio para que você seja preservada. Eu, porém, vos digo que aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa da imoralidade sexual, adultério, faz com que ela cometa adultério. E aquela que casar com a divorciada comete adultério. Isso aqui é extremamente pesado. Eu, sendo Graziela, ficava preocupada. O que que eu faço agora? Graziela. Isso aqui, pessoal, é Jesus, ele tornando ainda mais rígida a necessidade de não acontecer divórcio. Ele está tornando essa lei mais rígida ainda. Você quer divorciar? Tudo bem, divorcie. Mas eu estou te dizendo, se você se divorciar, você está impelindo essa mulher, você está estimulando, né, que essa mulher ela venha cometer adultério, porque se ela se relacionar com outro homem, ela está sendo adúltera. E se você se relacionar com outra mulher, você está sendo adúltero. Isso é muito sério para Jesus. Isso é tão sério que ele fez questão de largar isso aqui. Isso aqui endurece a lei. Vocês concordam comigo? Isso aqui não, ele não está dizendo assim, opa, vamos usar a carta aí de Moisés. Ele está dizendo, você pode até usar a carta de Moisés, ok. Mas depois disso é sua última chance. Não se misture mais. Não se relacione mais. Porque se você estiver fazendo isso, você vai cair em pecado. Diz lá em Apocalipse que os adúlteros não entrarão no reino dos céus. E aí, Graziela? Bora estudar mais, né? Fala, Graziela. Mas Fala. olha só, ó, qual é a certeza Hum, que a gente tem a respeito de tudo isso? É a paz, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, é o próprio Espírito Santo que dá essa paz, deu como se fosse uma carta de alforria, de eu poder seguir em frente, entendeu? Porque eu fiquei muitos anos presa nesse versículo aí. Eu falei, meu Deus, eu tô condenada para sempre. não, condenada Eu tô não. Pare, condenada para pare, sempre. pare. Condenada não. Condenada não Condenada a se ficar casar de solteira para novo. sempre. Condenada não. Não, condenada a ficar, por exemplo, ficar naquele casamento, Não, ou entendeu? então solteira. Ou então Ou solteira. então, solteira. Então, eu tenho que ficar solteira para sempre, né, Lilian? Olha E lá. tu querendo arrumar casamento para mim ainda. Então, tu quer que eu vá pro inferno, então, né? Você Quero falou não. assim, ó. Quero que você Olha aí. seja feliz e completa. Olha só. 1 Coríntios, pessoal, no capítulo 7. Vamos aí para 1 Coríntios, capítulo 7. E aqui a gente vai ter uma série de ordenanças, ou melhor, orientações não, ordenanças mesmo, onde o apóstolo Paulo, ele está cuidando nesse momento dos coríntios. Você vê que a questão de relacionamentos, de casamento e de divórcio não é uma coisa simples, é complexo. Ao longo de toda a humanidade, na existência de toda a humanidade, em todos os tempos, em todas as eras, o que a gente observa é que homem e mulher, eles têm dificuldade de se relacionar e manter esse relacionamento até o fim. Não é uma coisa nova. A gente vê que em Gênesis Deus dá uma determinação. Logo depois, ainda no Pentateuco, Moisés dá a carta de divórcio. A gente vai ver que Jesus ele vem e aperta o cerco. Olha, não divorcie. Melhor você não casar. Mas se casar, não divorcie. Se divorciar, não se case de novo. Ele aperta ainda mais. E a gente vai ver que depois que Jesus ressuscita, vai para o céu, a gente percebe Paulo, a gente percebe Pedro ainda tocando no assunto o tempo todo. Por quê? Porque era necessário. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. O que a Graziella pontuou aí, realmente, é a brecha dela.
a sensação de paz que ela tem no espírito. Se há paz no espírito, vá em frente. Deus lhe deu a permissão. Se não há paz no espírito, se acautele, não vá adiante, né? Não seja contra o que Deus está falando no seu coração. Mas a gente vai ver aqui Paulo dando mais orientações a respeito. Então, vamos aí para o verso 1. Quantas coisas, ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Para Paulo, o relacionamento, o casamento é uma coisa tão complexa que ele fala, bom seria que o homem vivesse casto, que ele não tocasse em mulher. E por que ele falava isso? Porque ele escolheu assim. Ele escolheu assim. Vou falar. Passou-se uma determinada minissérie, né, novela, eu não acompanhei direito, mas a gente viu que nessa minissérie, nessa novela, Paulo aparecia com um desejo de se casar, tinha uma mulher, uma noiva, né? Enfim, e ele morre de paixão por essa mulher, patati patatá. Pessoal, essa ideia, ela existiu realmente. Mas sabe onde está escrito? Num, num evangelho, numa carta, um escrito apócrifo. Sabe o que é um texto apócrifo? É um texto onde não se reconhece a inspiração do Espírito Santo. Então, o homem escreveu, mas aquilo não veio do Espírito Santo. Veio da cabeça dele, veio da historicidade, veio de sei lá o quê, veio de boato, veio de conversinha, mas não veio do Espírito Santo. O que nós temos hoje em nossas mãos, essa Bíblia aí que você tem nas suas mãos, na sua frente, ela tem 66 livros, onde se entende que eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Em não sendo inspirado, isso é cortado da Bíblia. Isso não é à toa. E eu creio realmente que o Espírito Santo fez esse compilado hoje e que o que nós temos em nossas mãos é do Espírito. E se não está aqui, é porque não é do Espírito. Eu entendo isso. Enfim, a ideia de que Paulo era um homem apaixonado, sofria por amor, isso é conversa fiada. Isso é uma grande mentira que querem colocar na mente dos incautos. Mas o que a palavra fala era que Paulo era muito bem definido com a sua vida sentimental. E ele declara que é muito tranquilo para ele ser solteiro e fazer a obra de Deus sem ele ser preocupado, sem ele estar preocupado com nada, sem ele ser tentado, sem ele viver atormentado. E é por isso que ele dá essa orientação. Bom seria que o homem não tocasse em mulher, por causa da prostituição, porém, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. É um só, acabou. É para o resto da vida. Por quê? Para que essa pessoa não caia em prostituição. Que prostituição? Anda com um, anda com o outro para satisfazer suas necessidades da carne, ou até se envolver com masturbação, ou bestialidades, como ter relações com animais e coisas afins. Porque o ser humano tem criatividade para fazer besteira, né? Então, ele está dizendo, por conta da prostituição, então se casa. Mas o melhor seria que você não se casasse. O marido pague à mulher o que lhe é devido. Ele está falando em dinheiro? Não. E na sua versão está um pouquinho diferente, né? Não fala de pagar. Mas pague à mulher o que lhe é devido. E da mesma forma, a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. Do mesmo modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. Depois, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. O que ele está falando aqui é justamente a respeito do ato sexual. O que que o homem deve à mulher dentro de um casamento? O que que a mulher deve ao homem dentro de um casamento? A permissão para que haja o ato sexual. Nós falamos hoje fazer amor, né?
ato sexual, uma forma bem clara, bem técnica, tá certo? E ele está dizendo, não se prive. Tem esposa que fica zangada, né? E vira para a cara para cara do homem e não quer, não dá. Isso abre parênteses, abre um espaço, uma brecha, e às vezes uma brecha muito grande, para que esse homem acabe caindo na prostituição que está aqui no verso 2 de procurar na rua, de se envolver com pornografia, masturbação, bestialidade. A mesma coisa o homem, se ele priva a mulher pode acontecer a mesma coisa, né? Tanto a mulher como o homem, pessoal, tem libido, tem instinto sexual, tem desejo sexual, tem necessidades e faz parte do ser humano. O que Paulo está dizendo é que o homem santificado em santidade, a mulher em santidade, é capaz de dominar tudo isso. Bem-vindo o Espírito Santo, né? Que nos dá a capacidade do domínio próprio. Então, quando ele fala isso aqui, é justamente pontuando essas coisas. Ao longo desse capítulo, a gente vai ver muitas outras orientações a respeito do relacionamento entre homem e mulher. Mas eu acho interessante que ele chega e fala que melhor seria que as pessoas continuassem solteiras para cuidar melhor das coisas de Deus. Paulo falando isso não é algo absurdo. Por quê? Porque Paulo se dedicou completamente à obra de Deus. Completamente. Ele entendia que se envolver num casamento ia até atrapalhá-lo. Existiam apóstolos, discípulos que eram casados, tá? Ele não proibia o casamento. Isso está muito claro aqui. Ele aconselhava. Mas o objetivo dentro dele era esse, que ele pudesse dedicar todo o seu tempo para falar do Evangelho. E não é à toa que ele é o maior apóstolo abaixo do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Foi justamente Paulo, tá? Mais da metade do Novo Testamento foi ele quem escreveu. A importância é muito grande. É, Fala, Paulo. Lívia, você sabe que existem pessoas que decidiram viver como o apóstolo Paulo, né? Assim, lá no Rio, eu tenho um primo, né? Que ele se converteu, ele era homossexual, ele se converteu há mais de 10 anos e ele decidiu que ele não quer casar. Ele e tem um grupo lá da igreja que ele pertence, que eles decidiram que eles querem servir a Deus. E eles decidiram que eles não querem casar. E eles se reúnem, assim como a gente, assim, tipo, eles fazem núcleo, né, de oração na casa deles, eles se reúnem, eles fazem um trabalho. Ele é totalmente envolvido com a obra, né, com a igreja que ele pertence, e a vida dele é aquilo. E ele falou, Grazi, eu não quero casar. Eu sou muito feliz aqui. Eu encontrei Jesus porque, assim, né? Imagina, a pessoa homossexual, ele teve uma vida muito, muito profana, né? Lá fora, no mundo. E ele pensa que, assim, que se ele se envolver com alguém, ele tem medo de despertar algum gatilho, de acontecer alguma coisa, ele se perder. Então, ele prefere viver para Deus, sabe? Foi uma decisão dele. E eu passando os dias, eu falei, poxa, que legal, né? Caramba, se eu vivesse assim também, né? Caramba, que ferro, que coragem, né? E eu fiquei pensando assim, poxa, que legal, já pensou? Não casar mais, viver só para Deus. Realmente, quem tem o Espírito Santo, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela realmente ele é completa. Quando eu falo que eu sou casada com Jesus, realmente sou completa, assim. Mas é uma luta, assim, pra, ainda mais, né, a pessoa que é solteira, aí vem os assédios, vem as propostas aí do mal, entendeu? Então, Deus, ele sabe de cada um, né? Mas eu admiro quem tem essa fé do apóstolo Paulo. Olha aí, ainda em 1 Coríntios 7, a partir do verso, dando continuidade, né, no verso 7 mesmo, capítulo 7, verso 7. Contudo, gostaria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Não tem gente que consegue lidar com isso, né? Tem gente que não consegue, ok. De uma maneira, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se permanecerem como eu. Se, porém, não podem conter-se, casem-se, pois é melhor casar do que ficar ardendo
de desejo. Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor. E esse Senhor aqui, normalmente, quando Paulo fala Senhor, ele não está se referindo a Deus, ele está se referindo a Jesus. Quando ele fala de Deus, ele usa o termo Deus. Quando ele fala Senhor, ele se refere ao Senhor Jesus, tá? Então, todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, percebe que ele está repetindo o que Jesus falou, o que a gente viu na estante. Rapaz, não separe, mas se separar, não se envolva mais. Então, e aí, Grazi? Tá pronta aí para seguir esse mandamento? Tu Vamos lá. tá complicando a minha vida, né? Tá Tô complicando? só Não. assim, olha Estamos só, lendo a palavra confusão de Deus. que confusão que tá fazendo, mas depois de conversa, tá vendo? Estamos lendo a palavra de Deus. Hum, vamos em frente, volta aí para Deuteronômio, pessoal. Então, o que a gente observa é que naquele momento que os fariseus, eles ficam lá questionando Jesus, o que eles querem justamente é legalizar a brecha. Eles querem cometer o divórcio, entendendo que é um pecado contra Deus, mas querem ter a mente purificada, eles querem ficar com a consciência limpa. Olha, Moisés disse que pode. Aí vem Jesus, meu amigo, mas eu estou dizendo que não pode. Então, o objetivo dos fariseus era realmente conseguir a legalização do divórcio. E Jesus, ele endurece, ele enrijece essa questão do divórcio. É diferente, tá vendo? E, e ele vai sempre chamar atenção para essa questão da dureza do coração. Eu penso, Graziela, e todas as meninas, claro, eu penso que há momentos em que a gente toma decisões onde realmente não estamos sendo guiados por Deus. E quando a gente, é como a gente estava no nosso passado, ignorantes, estúpidos, errantes, pecadores. Quando a gente conhece realmente a Deus, então o que que a gente faz? Nós nos arrependemos dos nossos pecados e a gente tem o direito, dado pelo próprio Jesus, de recomeçar. E aí vem o novo nascimento, que é a mudança de mente, e um novo proceder a partir de então. Eu entendo que essa seria a brecha que beneficiaria aí a nossa Graziella e todas as pessoas que acabaram errando no casamento e contraem um novo casamento, entendendo que quando elas tomaram essa decisão, elas não estavam verdadeiramente convertidas. Elas não eram pessoas guiadas pelo Espírito Santo. Então Deus, ele tem misericórdia. Ele tem misericórdia. Mas, a partir do momento que você entende o que é o casamento e entende que é para ser indissolúvel, então, minha amiga, agora você não tem mais chance, não tem mais direito de errar. Salvo se for para manter sua integridade física, sua vida. Mas nesse caso, se você contrai um segundo casamento e se você participa de um segundo divórcio, então toma vergonha na cara e não casa mais. Estou falando você, Graziela, não. Eu estou falando modo generalizado, tá? Então, você realmente, a partir de então, tem que seguir os princípios da lei. E ponto final. Ah, da lei do Antigo Testamento, não. A gente está falando das palavras de Jesus. Porque se você separar e contrair um novo casamento, tendo plena consciência do que a palavra diz, você está cometendo adultério. Ah, não, mas é que eu não sabia. Tá tudo bem. Então, é como se você tivesse uma página em branco, limpinha, para que você reescreva uma nova história e daqui em diante uma história em santidade, em santificação, tomando o devido cuidado de ser realmente orientada pelo Espírito Santo e tomar as decisões segundo a vontade de Deus. Tá certo? Bom, então vamos lá. É, estamos. Que verso? Ainda estamos no verso 1, né? Uhum.
E assim, ó, Fala. essa rigidez toda também em relação ao divórcio, né, que o Senhor Jesus ele reforçou tanto, é porque naquela época os fariseus, eles queriam se separar por qualquer motivo, porque eles achavam que a mulher era feia, achavam uma mais bonita e queria se separar. Sabe, ah, a mulher não cozinha bem, eu não gostei da comida dela, eu quero me separar. Era por motivos banais, era porque eles realmente queriam viver na prostituição, na bagunça. Então, por isso, o Senhor Jesus, ele fez questão de enfatizar tanto essa questão de felizes para sempre até o fim. E essa questão, né, realmente da vida nova, isso aí é a minha história. Então, eu não era e agora eu sou, então Deus me deu uma nova chance para seguir em frente, entendeu? Aí, irmã, isso aí. Então vamos lá. Ah, tá bom, vou começar. Se um homem tomar uma mulher, casar-se com ela, e esta depois deixar de lhe agradar por ter achado nela qualquer coisa indecente, este lhe escreverá uma carta de divórcio e a dará na mão, despedindo-a da sua casa. Se uma vez saída da casa dele for e se casar com outro homem, e este também a rejeitar, e escrevendo-lhe uma carta de divórcio, uma segunda carta de divórcio, né? E der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então, ou ela foi divorciada pela segunda vez, ou ela acaba ficando viúva, então o seu primeiro marido que a despedira não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, porque ficou contaminada. Isso é abominação aos olhos do Senhor. Não farás pecar a terra que o Senhor, o teu Deus, te dá por herança. Então, percebe que essa rigidez que existe aqui também nas palavras de Moisés é para que não haja bagunça. Gente, é por conta dessas coisas que a gente vê aí famílias desestruturadas. Quem paga o maior pato são os filhos que ficam com a cabeça perturbada, não têm consciência, eles não têm a devida experiência do que é um relacionamento com compromisso, eles nem entendem o que é compromisso. Para eles é viver pela em busca da própria felicidade. Foi o que os seus pais fizeram, é o que eles vão fazer e por aí vai. Então, o que a gente vai observar é que em todos os sentidos temos uma sociedade, não só aqui no Brasil, isso é no mundo. Isso é geral, é geral. As pessoas, elas fazem do casamento uma banalidade, né? Pega a vontade de Deus e tornam uma coisa desprezível. E aí a gente vê como resultado o mundo do jeito que está, né? Tudo é consequência, tudo, eu entendo que tudo é consequência da destruição da família, que começa no divórcio. É destruição da família que começa no divórcio. Né? Se há realmente um compromisso entre o homem e a mulher, caramba, aquela solidez entre o casal vai ser transferida para os filhos, e mesmo que eles nem tenham filhos, isso vai ser transferida para as pessoas que têm conhecimento deles, que têm conhecimento desse casal, porque eles vão ser exemplo, e vão levar, ou melhor, revelar para as pessoas o que é um compromisso segundo a vontade de Deus. E tem que ser assim. Ponto final. Por quê? Porque Deus mandou. E aí tu vai contender contra Deus? É muita jumentice, né? Muita jumentice. Então, vamos lá. Ele entende que essa mulher voltar para o seu primeiro marido é uma contaminação. Ela está contaminada, por quê? Porque ela passou por um outro homem. Ah, Deus entende que isso é uma contaminação, fere a santidade do casamento. Fere a santidade do casamento. Vamos adiante. Um homem recém-casado não sairá à guerra. Nenhum encargo lhe será imposto. Por um ano ficará livre na sua casa, para alegrar a sua mulher com quem casou. Isso aqui é bacana, né? Para alegrar a sua mulher. Você vai ficar em casa para quê? Para ser feliz? Não. Para alegrar a sua mulher com quem se casou.
Dá para entender o que é o alegrar, não dá? Dá. Não precisa, né? Alegrar a mulher. E em todos os sentidos, quando a gente tem um relacionamento, um casamento, esse primeiro ano, eu não posso afirmar que nesse momento aqui em Israel, nessa Israel aqui, desse tempo, havia namoro. Eu não posso afirmar isso. Não sei, tá? Se havia aquele negócio de estarem se conhecendo, família de um, família de outro, andarem juntos, passear no jardim. Eu creio que isso não era possível, porque o contato entre homem e mulher era muito observado, não era algo que deveria acontecer, justamente para não acontecer o pecado. Então, havia muito zelo, muito cuidado com a imagem da mulher. Evitava-se que essa mulher andasse com o homem, e ainda mais se tivesse pretensão de se casar com ele. Então, eu não sei se existia esse negócio de namoro. Se não existia, o que eu acredito que não existia, eles se casavam sem se conhecer, era um acordo entre a família. Olha, eu acho que meu filho daria certo com a sua filha, nossas famílias vão se unir, tem que ser da mesma tribo, aqueles cuidados todos. E, enfim, eles se relacionam. E esse primeiro ano vai ser para que eles realmente se conheçam, para que eles criem intimidade, para que eles criem realmente uma aliança firme, forte, cumplicidade. Se ele, nesse momento, casa e vai para a guerra, poxa, essa mulher primeiro vai ficar desolada, ele lá vai ficar só pensando naquilo, e isso não vai permitir com que eles tenham realmente um relacionamento. E vai que ele morre na guerra, né? Essa mulher ainda fica comprometida, no sentido de que para ela se casar de novo, já vai tendo todas essas complicações. Em sendo viúva, ok, mas já vai ficando chato, já vai ficando estranho, já vai ficando complexa a relação dessa mulher. Então, eu entendo que o homem tinha que ficar para realmente agradar a esposa, não só em termos de ato sexual, né? Mas de conhecer, de cuidar da casa, preparar o lar, aquela questão de proteger, prover. Tudo isso estava embutido nesse primeiro ano e que tornaria o relacionamento deles inabalável. Pelo menos era assim que tinha que ser. O compromisso deles começaria realmente a ficar muito mais forte. Depois disso, ok, ele poderia partir para a guerra. Poderia até ser que ele já deixasse a sua esposa grávida e já teria uma geração após dele, né? Teria tempo até para ele ver a sua geração nos seus braços. Um ano, dá para a mulher engravidar, parir e esse homem carregar seu filho em seus braços. É verdade ou não? Então, um ano seria um momento onde ele estaria lá, não para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. Casamento não é para ser feliz, é para fazer o outro feliz. Quando você toma essa decisão, quando você tem esse compromisso dentro de você, você vai fazer de tudo para esse negócio funcionar, para dar certo. Não tomarás em penhor as duas pedras de moinho, nem mesmo a pedra de cima, pois se penhoraria assim a vida. E a pedra de moinho, pessoal, deixa eu ver aqui, eu separei um vídeo aqui para mostrar para vocês, deixa eu só achar, viu? Por aí, deixa aqui, pronto, aqui. Compartilhar aqui com vocês para vocês terem uma noção melhor do que é a pedra de moinho. Então, aqui. E o que a gente vai ter aí, ó, esse moinho são duas pedras, né? Tem a pedra de cima e tem a pedra de baixo. E o que vai acontecer é que aqui no meio é colocado o grão, normalmente era o trigo, e vai ser moído pelo girar dessas pedras, e a partir de então
ele vai promover, né? Vai ter a farinha. Deixa eu pegar aqui uma parte mais para frente, onde a gente vai ter aqui, que ele moeu, moeu, moeu. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vou dar um pouquinho, ó. Ah, tem que voltar mais um pouquinho. Aí, tá? Então ele vai moendo, ele vai jogando o grão ali dentro, tá certo? E ele vai moendo e a farinha vai caindo aqui embaixo. Tá vendo? Então, essa daí era a pedra com que eles, era o instrumento, era o artefato, né, com que eles moíam o seu trigo, faziam a farinha para confecção do seu principal alimento, que era o pão. Então, no momento em que a pessoa tomava por penhor a pedra de mó ou pedra de moinho, então a gente estava condenando aquela família, a gente não, né? Lá ele estava condenando essa família a passar fome, a passar necessidade, entendendo que o principal alimento deles era realmente o pão, certo? Então, mostrando aí como é que eles faziam a farinha, e eles vão moendo, 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 até que fica uma farinha bem fina. Às vezes fica uma casquinha, e eles passam pela peneira, tiram a palha, né? E fica a farinha muito fina, um negócio assim, meio artesanal, né? Mas ao mesmo tempo, muito funcional, ok? Então, entendendo aí essa pedra de moinho, tá certo? Então vamos lá. Não tomarás em penhor as duas pedras do moinho, nem mesmo a pedra de cima, pois se penhoraria sim a vida. Então você não podia levar essas, são duas pedras, né? Então não leva nem a de cima, porque senão ia se tornar inútil o produto. Então, não, o penhor pode ser outras coisas, mas não o seu sustento. Você não pode ser perverso a esse ponto de você consumir é, o sustento daquela pessoa, daquela família, certo? Se for descoberto alguém que tenha raptado, sequestrado um dos seus irmãos israelitas e o tenha feito escravo ou vendido, esse sequestrador será morto. Assim extirparás o mal do meio de ti. E isso aqui é uma abominação para Deus, porque a primeiro que está entre irmãos. Essa escravidão entre irmãos não fazia sentido, salvo quando era para ser paga uma dívida e tinha um tempo previsto para que aquela pessoa fosse, como é que fala? Perdoada daquela dívida. Por um tempo ela pagaria. Se ao longo de 7 anos ela não conseguisse pagar toda a dívida, ok. No sétimo ano, ela seria livre daquela dívida. Mas o cara aqui, o sujeito, ele está raptando alguém, pegou de outra tribo. Tá, Judá cá embaixo, tá Dan lá em cima, eles vão lá, pega um da tribo de Dan e bota aqui para trabalhar como escravo ou vender como escravo fosse. Então, tanto uma situação como outra, Deus entende que isso é uma abominação, né? Você não pode tratar assim o seu familiar, o seu irmão, é da mesma tribo, tá? Por mais que não fosse da mesma tribo, mas enfim, é de uma mesma ação, são filhos do mesmo Deus. Eles não podem praticar com os seus aquilo que eles sofreram na mão do Egito, não? Olha lá, o que que Deus vai falando aqui ao longo do texto. Guarda-te da praga da lepra e tenha grande cuidado de seguir fielmente tudo o que te ensinarem os sacerdotes levitas. Como lhes tem ordenado, terás cuidado de o fazer. E aí eu gostaria que vocês abrissem em Levítico, no capítulo 13. Antes de mais nada, vamos entender que lepra era qualquer enfermidade da pele, tá? Qualquer enfermidade da pele. E de quando em quando, e se isso acontecesse, o sacerdote é quem era o responsável de definir se aquela pessoa estava apta a estar no meio da congregação ou ela não estava apta a estar no meio da congregação. O que eu entendo que
era o propósito desse cuidado de Moisés deixar determinado, assim como o próprio Deus havia determinado, que os sacerdotes é que definissem a respeito do leproso para preservação de toda a congregação, de toda a nação, das tribos, para que aquela doença não irradiasse. Eles não tinham, pessoal, antibióticos, UTI, internamento, não. Então tinha que ter um jeito prático e eficaz para que aquela enfermidade não se tornasse rastilho de pólvora dentro da congregação, tá? Então a gente vai ver aí que Levítico, no capítulo 13, olha aí, é do 1 até o verso 59. É só falando dos tipos de lepra. Eu não vou ler tudo isso, claro. E no versículo, ou no capítulo 14, vai do 1 até o quê? Até o 57. Só falando também de lepra. São dois capítulos onde o próprio Deus, ele vai criteriosamente explicar para o sacerdote como ele deve proceder. Só vou me ater aqui a alguns versículos só para a gente entender aqui algumas coisas. Então, Levítico 13, vamos aqui para o verso 1. Disse o Senhor, não é invenção da cabeça de Moisés, nem de Arão, mas disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando um homem tiver na pele inchaço, erupção, mancha lustrosa, com aparência de praga de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um de seus filhos, os sacerdotes. Então, só o sacerdote poderia averiguar o que estava acontecendo e dar o veredito de como aquilo seria cuidado, tratado. Tá bom? Então, vamos aí para o verso 3. O Senhor lhe examinará a praga na pele, e se o pelo na pele se tornou branco, e se a praga parecer mais profunda do que a pele do seu corpo, é praga de lepra, e o sacerdote, vendo, o declarará imundo. Daí em diante, ele vai determinar como é que vai ser conduzido esse imundo, o que a gente vai fazer com o imundo, né? A gente viu que é lepra. E não entendam essa lepra como a lepra que nós entendemos hoje, que é hanseníase, tá? A, a, a hanseníase, que nos tempos aqui também existia, tá certo? Também existia. Porém, aqui é todo tipo de doença de pele, tá certo? Não é a lepra que nós entendemos hoje. Isso aqui é um conceito muito mais amplo. Então, vamos lá. E o sacerdote lhe examinará a praga na pele, se o pelo na praga se tornou branco, se a praga parecer mais profunda do que a pele do seu corpo, é praga de lepra. O sacerdote, vendo, o declarará imundo. Se a mancha lustrosa na pele for, não for, na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote isolará durante 7 dias o que tem praga. Ele determinou que é imundo? Não, ele parou para observar. Então vou isolar esse cabra aqui, ó. 7 dias ficará isolado. Ao sétimo dia, o sacerdote o examinará, e se no seu parecer a praga não mudou e não se estendeu na sua pele, então o sacerdote o isolará por outros 7 dias. Gente, eu acho isso aqui interessante, porque nós, quando temos lesões no corpo, qualquer ferida, nós entendemos que é necessário um prazo de 15 dias para aquela ferida se restabelecer quase que totalmente. É claro que para assumir as características normais da pele, da mucosa, isso pode levar um tempo a mais, mas a ferida fechou, não sangra mais, não tem contaminação, sabe? Isso é um prazo de 15 dias, nós observamos isso. Eu, quando vou fazer cirurgias, 7 dias a pessoa volta para mim. E aí eu vou avaliá-la com 7 dias. Em sendo necessário, eu aguardo mais 7 dias para tirar os pontos. É isso aqui, 15 dias. É isso aqui, tá? Então, ah, Deus estava dando os ensinamentos, ó, a very long time para esses sacerdotes. Eles não eram médicos, mas Deus estava orientando, ó, é assim que vocês vão proceder. E no sétimo dia, o sacerdote o examinará outra vez. E se perceber que a praga se escureceu e não se estendeu na pele, então o sacerdote o declarará limpo. E é apenas uma erupção. O homem lavará suas vestes e será limpo.
Se, porém, a erupção se estender muito na pele, depois de ele ter sido examinado pelo sacerdote outra vez, será mostrado ao sacerdote. O sacerdote o examinará, e se a erupção se tiver estendido na pele, o declarará imundo, é lepra. Então, a gente vai perceber que o sacerdote ele vai ter esse cuidado de cuidar da lepra. Povo lindo, isso aqui é justamente para que não haja no meio da congregação a propagação dessas enfermidades. É um cuidado. Gente, isso é de muita sabedoria, né, para aquele povo que não tinha tanto entendimento. Pula aí para o verso 45. Também o leproso, em quem está a praga, andará com as vestes rasgadas, a cabeça descoberta e os cabelos soltos, mas cobrirá o bigode. Vai cobrir o bigode, para não passar contaminação, nem pela respiração, nem pela fala. Isso não é de sabedoria, velho? Vai cobrir o bigode. O resto vai ficar. Vai ser um sinal para as pessoas. Eles não tinham hábito de cobrir a cabeça, né? Vai andar descoberto, que vai ser um sinal para que as pessoas vejam: olha, aquele dali está contaminado, não vamos nos aproximar. Mas cobrirá o bigode e gritará: imundo, imundo. Ele mesmo vai se acusar: imundo, imundo, não se aproxime de mim. Para que a contaminação, a enfermidade que ele está sofrendo não passe para o próximo. Será imundo todos os dias em que a praga estiver nele. É imundo e habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Então ele será isolado. Mais uma vez, a gente observa que esse cuidado é para a preservação do resto da população. Tá? Aí a gente vai para o Levítico 14, no verso 2. Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, quando for levado ao sacerdote. O sacerdote irá para fora do arraial, vai examinar ele lá fora do arraial. Se a praga da lepra estiver curada, o sacerdote ordenará que por ele, que deve ser purificado, se tragam 2 aves vivas e limpas, madeira de cedro, carmesim, isopo, e agora vai começar um ritual de purificação dessa pessoa para que ela adentre novamente no arraial. Então, foi todo um cuidado médico para que essa pessoa voltasse ao convívio em segurança para o restante das pessoas. Deus não é Deus de detalhes? Volta para cá. Vamos aí para Deuteronômio. E aí ele vai fazer aqui uma menção no verso 9. Deuteronômio 24, 9. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho, quando saíste do Egito. E todo mundo lembra que Miriam acabou ficando leprosa. Vamos lembrar aí essa situação para a gente entender o porquê que Deus está falando isso, que Moisés está falando isso aqui nesse momento. Então, vai para Números, no capítulo 12. Números 12. Todo mundo aí? Vamos olhar aqui alguns versos. Verso 1. Miriam e Arão falaram contra Moisés, por causa da mulher etíope que ele tomara, pois ele havia desposado uma mulher etíope. Então, em princípio, não podia, tinha que desposar, né, alguém de dentro de Israel. Mas, verso 1. Aí a gente pula para o verso 9. A ira do Senhor se acendeu contra eles e ele se retirou. Ele quem? Deus. Então, Miriam e Arão se levantaram contra Moisés, Deus se irou contra eles e se retirou do arraial. Aí a gente vai para o verso seguinte: quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, Miriam se achou leprosa, branca como a neve. Voltando-se para Miriam, Arão viu que estava leprosa. Quem era que dava o diagnóstico da lepra? O sacerdote. Arão era o quê? Sumo sacerdote. Arão foi lá e disse: ó, tá leprosa. Vai para o verso 13. Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, rogo-te que a cures. E aí o que acontece? O Senhor respondeu a Moisés: se seu pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria envergonhada durante 7 dias?
seja Miriam fechada 7 dias fora do acampamento e depois recolhida. Então, era uma lepra cujo objetivo era envergonhar Miriam, porque ela se levantou contra o servo de Deus. Assim, se levantou contra o próprio Deus. Assim, Miriam esteve fechada fora do acampamento durante 7 dias, como qualquer leproso impuro, fica do lado de fora, e o povo não partiu enquanto ela não foi novamente recolhida. Depois disso, o povo partiu. Então, quando, volta aí para Deuteronômio, quando aqui em Deuteronômio, verso 9, ele fala: Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho, quando saíste do Egito. Eu entendo que ele quer chamar a atenção aqui para algumas coisas. Primeiro, vocês vão entrar na terra prometida, não tente contra Deus. Segundo, se leproso estiver, saia do arraial. Terceiro, quem vai determinar o que vai acontecer, fazer diagnóstico e determinar o plano de tratamento é o sacerdote. Lembre-se do que aconteceu quando vocês saíram do Egito. Então, lembre-se disso quando vocês entrarem na Terra Prometida. Tudo isso para preservação da santificação, da santidade, da pureza de Israel. Tanto no sentido de não se rebelar contra Deus, quanto também no sentido de fisicamente curar, ou melhor, não disseminar, propagar doença dentro da comunidade. Se emprestares alguma coisa ao teu próximo, não lhe invadirás a casa para te garantires com algum penhor. Então, prestei R$ 10 a Graziela. A Graziela não me pagou esses R$ 10. Eu vou lá na casa dela, vou tomar o liquidificador dela, vou tomar o travesseiro dela, vou tomar alguma coisa. Não, não, você não vai fazer isso. Você não vai invadir a casa de ninguém para tomar nada de ninguém. Não pode, tá? Isso é invasão de privacidade, invasão de propriedade privada. Deus resguardando a ideia de que privacidade e a vida privada e a propriedade privada das pessoas deve ser preservada. Há pessoas que concordam que Jesus era um comunista, né? Onde ele dizia que a gente tinha que dar para os pobres, aquela coisa toda, né? E tinha que dividir tudo. A igreja primitiva, né? Pegava os recursos, dividia entre os próprios, não havia um pobre lá no meio deles, ok. Isso quando era necessário, tinha que ser feito, o acolhimento, a ajuda ao necessitado, ao pobre. Mas dizer que Jesus pregou o comunismo, já é um pouco demais. O que a gente está vendo aqui é a defesa da propriedade privada. Então, cada um com o seu e a meritocracia está valendo. Porém, nós temos de ter misericórdia com o próximo. Isso aí é sem dúvida. Ficarás do lado de fora, e o homem a quem emprestaste te trará fora o penhor. Então, ela não tem condição de me devolver os R$ 10. Então, eu vou falar, Graziela, tá bom, então me dá aí o seu liquidificador. E quando você me conseguir os R$ 10, você me paga os R$ 10, eu te devolvo o liquidificador. Enquanto isso, eu vou usar o liquidificador. Porque com esses R$ 10 eu ia comprar o meu, mas você não está me dando, então eu vou usar o seu. Entende? Mais ou menos isso aí. Se ele, porém, for pobre, não te deitarás com o seu penhor. Então, aí Graziela é muito pobre, está repreendida em nome de Jesus, e ela, vou pegar o liquidificador dela, mas quando chegar a virada da noite, eu tenho que devolver para ela. Por quê? Porque ela é muito pobre e ela não pode ficar sem aquele liquidificador. Porque provavelmente aquilo vai servir para ela, para fazer o seu alimento, etc e tal. Normalmente, pessoal, o penhor eram as vestes da pessoa. Hoje é absurdo a gente imaginar que no passado a pessoa tivesse apenas duas vestes, duas roupas, um par de vestes. Hoje nós abrimos nossos armários e tem mais de 50, 100 peças. No passado não era assim. Então, eles retinham a veste, mas quando fosse o momento da virada da noite, eles tinham que devolver esse penhor, essa veste. Por quê? Porque a pessoa precisava se proteger do frio. Israel, ainda que esteja boa parte dela em região desértica, quando passa frio, passa frio. Vocês sabiam que Israel até neva, né?
de tanto frio que faz. Verso 13. Em se pondo o sol, lhe restituirás sem falta o penhor, para que possa deitar-se no seu manto. Tá vendo? Aqui está se referindo justamente a vestes. Então, ele te abençoará, e isso será para ti justiça diante do Senhor, o teu Deus. É, você praticar a justiça, você praticar misericórdia, é o mesmo que estar praticando a justiça de Deus. Não explorarás o assalariado, pobre e necessitado, seja ele teu irmão, seja ele estrangeiro que mora na tua terra e nas tuas cidades. No mesmo dia pagarás a ele o teu salário, antes que o sol se ponha sobre a dívida, pois ele é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Então você tem lá seus funcionários, né? E o sujeito trabalha para você, ele trabalha por aquele dinheiro, não tem aquele negócio de trabalhar para comprar o almoço, vende o almoço para comprar a janta, ele está trabalhando por aquele dinheiro que vai ser como alimento, é seu sustento, e você ficar explorando, ou seja, não pagar ou até pagar menos do que lhe é devido, isso aos olhos de Deus, isso é terrível, é falta de amor ao próximo, e é uma situação tal que se esse pobre, esse assalariado, ele orar a Deus e falar contra ti, Deus vai entender que você está em pecado. Aquele que está em pecado está afastado de Deus. E Deus não o trata com a devida misericórdia que deve esperar-se de uma pessoa que faz a vontade de Deus. O tratamento vai ser completamente diferente, certo? Os pais não serão mortos pela culpa dos filhos, nem os filhos pela culpa dos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Então, a gente já vê desde aqui sendo definido que cada um paga pelo seu BO. Né? O pai pecou, tá beleza. A mãe pecou, tá beleza. Mas o que acontecia, pessoal, é que dentro daquele ambiente no Oriente, em Canaã, o que acontecia era justamente o contrário. Quando o pai pecava, a família toda pagava o pato. Abraim e Esté, só para vocês verem um exemplo, eu achei isso aqui bem interessante para compartilhar aí com vocês. Esté, no capítulo 9, onde a gente vai ver um exemplo disso aqui. E o que Deus queria é que Israel não fosse assim, não tivesse esse comportamento. Então, Esté, capítulo 9. E a gente vai ver aí no verso 13. Respondeu Esther: Se agradar ao rei, conceda-se também amanhã aos judeus que se acham em Suzã, que façam conforme o mandado de hoje e dependurem numa forca os 10 filhos de Amã. Então era normal que, pelo pecado do pai, toda a família pagasse o preço. Então, aqui nesse momento, Amã tentou contra os judeus, e Esté, ela está justamente dizendo, olha, se for do seu acordo, rei, que juntamente com Amã sejam enforcados seus 10 filhos. Mas o que Deus está dizendo aqui é justamente o contrário. Você vê como Israel o tempo todo errava, né? É incrível. Mas o que Deus está falando, não. Cada um, seu cada qual. É Amã que tem que morrer, então só Amã morre. Os 10 filhos, siga a sua vida. Certo? Então volta aí, Deuteronômio, verso 17. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. A viúva já não tem nada, tu ainda vai pegar como penhor a roupa da viúva, a bicha vai andar nua na rua, né? Lembra-te que foste escravo no Egito, de onde o Senhor te libertou, pelo que te ordeno proceder assim. A lembrança, a memória do que aconteceu no Egito servia otimamente como exemplo para uma reflexão a respeito de misericórdia. No Egito, eles foram escravos. Pô, você gostaria de ser maltratado
como você foi no Egito, você acha que foi bom? Foi gostoso? Foi legal? Não, não foi. Então, por que você vai fazer isso com as pessoas que estão em seu redor? Por que que você vai fazer isso à viúva, ao órfão estrangeiro, que são pessoas desamparadas pela vida? São pessoas que não têm sustento, que não têm guarida. Se você não estender a mão para ajudá-los, eles vão passar necessidades profundas, miséria. Então, lembre-se como vocês estavam no Egito. Reflitam, porque assim como vocês foram alcançados pela graça de Deus, vocês também devem praticar a graça de Deus para com as outras pessoas. Quando fizeres a colheita do teu campo e te esqueceres de algum feixe, não voltarás lá a tomá-lo. Ele ficará para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o teu Deus, te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Você ter essa generosidade faz com que você seja abençoado por Deus em toda a obra da sua mão. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o que restou nos galhos. Isso ficará para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Quando colheres uvas, não voltarás para buscar o que ficou. O que ficar será para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Lembra que no capítulo passado nós vimos que Deus permitia e concordava com que a pessoa entrasse na propriedade do próximo para que saciasse sua fome. Então ele podia se acabar de chupar uva, enquanto ele tivesse força na língua, ele podia chupar a uva. Colher o trigo que fosse necessário, que coubesse, né, debaixo do braço dele, o feixe aqui, mas ele não poderia fazer com que essa colheita, essas coisas fossem excessivas, porque isso já se constituiria em roubo, em furto, crime. Então, ele entrar para saciar sua fome, ok. Agora, ele entrar para colher o que ainda não foi colhido, não, isso aí é invasão de propriedade privada, apropriação de um bem privado, tá? Nada de MST nessa história. Zero. Lembra-te de que foste escravo na terra do Egito, por isso eu te ordeno que faças isso, seja misericordioso. A todo tempo, Jesus, ou melhor, Deus, nesse momento, ele está dando exemplos de como praticar o amor ao próximo. Lembrando o povo lindo que o que Moisés está fazendo é esmiuçando os 10 mandamentos. E dentro dos 10 mandamentos, o que a gente está vendo é essa ramificação, um monte de, essa capilarização de várias outras leis, vários outros mandamentos que são como partes de uma raiz que são os 10 mandamentos. Então, povo lindo, é isso que nós temos aí para hoje. Tive que acelerar aqui um pouquinho, porque a gente se estendeu demais falando aí do casamento, mas foi necessário, né? Importante. E gostaria de ouvir algumas de vocês, brevemente também. Vamos ver se Rosa hoje consegue, né, mexer aí no aparelho dela, abrir o microfone. Vamos ver se esse milagre acontece aí, Rosa. Fala aí com a gente. Oi, boa noite. Aleluia, conseguiu. Hoje está tudo certo. Na verdade, esse capítulo é continuidade do capítulo 23, que fala da coerência, da maneira de se portar, para que a gente seja diferente das pessoas, dos pagãos, no caso, né, na época de Moisés. E hoje em dia não é diferente, só muda mesmo o crachá. No caso, hoje não vivemos o êxodo, mas após o sacrifício de Jesus, as ordenanças são as mesmas, de maneira que a gente entenda. Então, é uma organização,
um projeto de disciplina para a vida, para a gente se proteger, para a gente não viver em bagunça, como todo o restante já vive. Porque não adianta só glorificar o nome do Senhor de boca e a convivência, o comportamento, o estilo de vida não condizer com esse louvor. Então, ele ensinou para que a gente, e não tem nada de difícil, né? Mas ainda assim, nas coisas mais simples, as pessoas se atrapalham. É, muita gente se perde porque, assim, mesmo sendo cristão, batizado, porque não presta atenção. Porque ele disse, se você é atento, tem que dar uma evidência a essa palavra, atento. Se você é atento, me ouvir, pontinho, pontinho, já sabe as consequências de me ouvir. Se você não me ouvir e fizer do seu jeito, também tem as consequências disso. Mas Deus não chama a gente para viver uma vida pesada e Ele não impõe. Ninguém é obrigado a servir a Deus, ninguém é obrigado a se batizar. Ele tem os critérios, ele dá uma bússola para aqueles que querem andar com Ele, para aqueles que querem passar uma eternidade com Ele, e a pessoa faz ou não. Então, tudo que está aqui na palavra é para a gente conhecer. E para conhecer, a gente precisa de um esforço, precisa de um interesse, precisa é, se entregar a isso. Caso não, padece mesmo estando na igreja. Então, é sobre isso, é sobre conhecer aquilo que o projeto que Deus tem para você, através da palavra dele. E às vezes são coisas muito simples, e tem gente que ainda assim se passa, né? Porque hoje em dia o pessoal está romantizando o evangelho, está romantizando a igreja, e a gente sabe que não é nada disso. Não é doce assim, como as pessoas pregam por aí. É uma vida de renúncia, de sacrifício. Você passa por uma dor, a dor de se submeter a coisas que você não estava acostumado. É uma novidade, mas também quando a pessoa faz aquilo que é certo, mesmo contrariando a vontade dela, infringindo dor à sua carne, ela pode perceber a paz, ela pode perceber um alívio, um refrigério, porque a palavra de Deus ela é assim, ela limpa, você atende e você experimenta algo que lhe traz um benefício. Não é fácil, mas também não é impossível, não é complicado, é questão de raciocínio, né? Ele chama a gente para raciocinar. Então é sobre isso. Não ir para a igreja apenas ler a palavra lá, ler na correria. Você tem que ter um tempo para isso, né? Tudo na vida a gente tem que dedicar, porque se não dedica, não tem progresso. Perfeito, concordo plenamente. Dona Vanessa, aí, Vanessa, você pode emitir aí seu parecer, colocar suas considerações e faz a oração final, por favor. Ok, boa noite, pessoal. Boa. É, o que eu vi nesse versículo é o que Rosa disse, né? Complementando aí. Justiça e ordem. Justiça e ordem de Deus, né? Para todos viverem, ter um bom convívio, né? Viver na justiça. Eu vi também a proteção para os vulneráveis, né? Que ele pediu. Não faça isso, não escravize seu irmão, aquele que é mais humilde. Eu percebi isso. Sobre o casamento também me chamou bastante atenção. Eu já li até esse versículo do divórcio, que eu ficava, é isso mesmo, só que eu segui em frente, né? Não parava assim para meditar, mas eu vi que é algo sério mesmo. E eu já não sou mais inocente, né? Depois que eu tive esse entendimento agora. E uma observação, uma curiosidade até, que o namoro, ele só nasceu, um namoro mesmo, ele só nasceu depois da era industrial. Antes disso, não existia namoro mesmo, não. Depois da era industrial que surgiu o namoro cristão, enfim. É isso, foram esses mandamentos, né? Essas leis que é importante para a gente conviver, né? Como Rosa disse, se a gente está obedecendo, a gente está debaixo da proteção de Deus, né? A gente não só lê, mas seguir.
é, praticar, né? Não apenas ser ouvinte, mas praticar o que ele está ensinando aí. E quando a gente não obedece, vem maldição para a gente. Então foi isso que eu entendi, bem interessante. Achei interessante alguns versículos, esse do casamento que mais me chamou a atenção, mas foi isso aí. Beleza. Então vou lá, finalizar, né? Isso. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, entramos na tua presença agora, meu Pai, para agradecer por essa meditação. Nos dá discernimento, Senhor, sempre, meu Deus. Discernimento e sabedoria, para que venhamos sempre não desviar dos teus caminhos, dos teus mandamentos, das tuas leis, né? Queremos ser justos aos teus olhos, meu Deus. Dá sabedoria também para lidar com o dia a dia, né? Com os acontecimentos do dia a dia, com as afrontas, é, como pessoas que são usadas pelo mal para tirar a gente do sério e tirar a gente do nosso caminho, né? Que é a eternidade. Abençoa cada um que está aqui, meu Pai, que parou para meditar, que a sua meditação é ouro para a gente, né? A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E que abre, né? Abre o entendimento de todas nós para seguir em direção ao rumo que é a salvação. Abençoa essa semana de cada um, abençoa amanhã, o dia da gente na igreja, em comunhão com o Senhor, que a gente venha ter cada vez mais o Espírito do Senhor na nossa vida, nos direcionando, nos livrando de todo mal. Venha trazer também mais alma, meu Deus, que a gente venha também conseguir passar isso que a gente aprendeu para outras pessoas, porque senão não vai ter nada. Então, é em vão se a gente aprender e ficar para a gente. Então, o objetivo também é que a gente aprenda e ensina, que a gente venha ensinar também, não só com nossa conduta, mas também chamando a atenção de algumas pessoas que isso também é ensinamento. Então, eu agradeço o Senhor por isso. Eu abençoo a vida de cada um. Peço que o Senhor abençoe a vida de cada um que está aqui, parou para ouvir, né, essa riqueza. Então, é isso aí, meu Deus. Muito obrigada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, povo lindo. Então é isso aí. Que Deus abençoe todas vocês. Tenham uma excelente semana. Semana que vem que tenha muitos testemunhos para vocês contarem de coisas boas, de vitória. E a gente se encontra na próxima meditação. Deus abençoe.